Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Capítulo 1.4 Símbolos do Clube. O Clube de Desbravadores possui os seguintes símbolos: os ideais, o hino, os emblemas, a bandeira e o uniforme. Criados há mais de meio século pelos fundadores do movimento, eles refletem a filosofia dos desbravadores e constituem a sua identidade. 1.41 Ideais. Como pedras angulares do Clube de Desbravadores, os ideais são o fundamento de todo o seu programa. São metas de excelência para os juvenis e adolescentes e ajudam essas mentes em formação a encontrarem o sentido para a vida. Viver os ideais a cada dia farão com que a pessoa não seja apenas um bom desbravador ou um excelente líder, e sim um cidadão do céu. Preciosas verdades e nossa maior esperança, a volta de Jesus, estão contidas nesses 7 ideais. Cada membro do clube deve ter todos eles gravados em sua mente e em seu coração. Os ideais devem ser recitados em todas as reuniões e atividades especiais. A posição dos desbravadores no momento de recitá-los é regida pelo Regulamento de Uniformes do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. Em programações especiais ou em cultos na igreja, devem-se levar cópias impressas ou projetar os ideais para que toda a congregação possa acompanhar. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Pela graça de Deus, apenas quando confiamos que Deus pode nos ajudar, podemos cumprir a sua vontade. Serei puro. Ocuparei minha mente com aquilo que é correto e verdadeiro, e passarei o tempo em atividades que edifiquem um caráter forte e puro. Bondoso. Terei consideração e serei bondoso não apenas com meus amigos, mas também com toda a criação de Deus. Leal. Serei honesto e íntegro no estudo, no trabalho e no brincar, e sempre farei o meu melhor. Guardarei a lei do desbravador. Procurarei compreender o significado da lei e me empenharei para viver em conformidade com seu espírito, entendendo que a obediência à lei é essencial a toda a organização. Serei servo de Deus, prometo servir a Deus como o primeiro, o último e o melhor em tudo que for chamado a ser e a fazer. E amigo de todos, viverei para ser uma bênção aos outros e farei a eles o que gostaria que fizessem comigo. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Guardarei a lei do desbravador, procurarei compreender o significado da lei e me empenharei para viver em conformidade com seu espírito, entendendo que a obediência à lei é essencial a toda a organização. Observar a devoção matinal. A cada dia, antes de todos os meus afazeres, dedicarei tempo para minha devoção pessoal. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Pelo poder de Deus, ajudarei aos outros e cumprirei meu dever de forma honesta, independente do que for. Cuidar de meu corpo, serei temperante em tudo e me empenharei por alcançar um elevado padrão no condicionamento físico. Manter a consciência limpa. Não mentirei, enganarei e não participarei de conversas impuras ou gastar tempo com maus pensamentos. Ser cortês e obediente. Serei bondoso com os outros, refletindo o amor de Jesus em todos os meus relacionamentos. Andar com reverência na casa de Deus, em todos os momentos devocionais, serei reverente para obter os benefícios de estar na presença especial de Deus. Respeitarei o templo como sendo a casa de Deus. Ter sempre um cântico no coração, serei alegre, sempre buscando o lado positivo da vida e permitirei que a influência de minha vida seja um raio de sol aos outros. Ir aonde Deus mandar, cumprirei toda a vontade de Deus para minha vida, independente de onde eu estiver ou para onde for chamado. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração.
O alvo do Clube de Desbravadores é levar cada juvenil e adolescente aos pés de Jesus, com a finalidade de vê-lo voltar e ir morar com ele eternamente nas mansões celestiais. O alvo dos desbravadores é a mensagem de salvação de Jesus Cristo em cada mente e coração de cada ser humano, de tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versos 6 ao 14. Porque sabe-se que somente quando a mensagem chegar a cada ouvido, virá o fim de todas as coisas e a redenção final. Lema: o amor de Cristo me motiva. Amá-lo porque ele nos amou primeiro. Esse lema deve motivar a caminhada dos desbravadores e líderes aqui nessa terra. Jesus fez tudo pelos seres humanos na cruz, e esse amor deve mover a obediência e o serviço cristão de cada pessoa. O Clube de Desbravadores só terá sucesso nessa terra quando for verdadeiramente tocado por esse amor sem igual. Amor que foi dado de tal maneira que o próprio Filho unigênito de Deus veio a essa terra dar salvação a todos que nele crer. Propósito: os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. O propósito do clube em primeiro plano é a salvação e, consequentemente, o serviço, que é o alvo, motivados pelo amor abnegado de Jesus ao morrer por cada um, que é o lema. O propósito do Ministério de Desbravadores, incluindo o Clube de Desbravadores, é trabalhar pelo amor fraternal e sincero, pela obra da igreja e pelo próximo, atendendo às suas necessidades e mostrando o evangelho de salvação de Cristo Jesus. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. O objetivo do Clube de Desbravadores é guiar cada membro à salvação e incentivá-lo a ser útil a si mesmo, às pessoas que o rodeiam e à sociedade como um todo. O objetivo do Clube de Desbravadores deve guiar cada atividade e cada programa do mesmo, fiel nos propósitos de mostrar ao mundo a mensagem de Jesus, nosso Salvador, e do plano que ele tem para a redenção da humanidade. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Conhecer a mensagem de Deus através das páginas da Escritura Sagrada deve ser um dos objetivos primordiais do Clube de Desbravadores. Somente é possível conhecer a vontade de Deus através da Bíblia. Os desbravadores devem aprender desde cedo a serem fiéis a ela e à mensagem de Jesus e da salvação que ele proporciona. 1.4.2 Hino. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Seis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Em maio de 1949, o pastor Henry Berg dirigia seu carro por uma estrada pensando em um cântico para os desbravadores. Logo lhe vieram à mente algumas palavras. Parou o carro e as escreveu. Continuou a viagem e começou a pensar na melodia, mesmo não sendo músico. Mas, segundo suas palavras, Deus lhe deu o cântico. Chegando à sua casa, apresentou o hino à sua esposa, que, se assentando ao piano, começou a tocar e cantar. Mais tarde, o hino foi levado à Comissão de Música dos Arautos do Rei, que aprovou sem nenhuma alteração. O hino dos desbravadores foi oficializado em 1952. O hino deve ser cantado em todas as reuniões e programações especiais do clube. Todos devem estar na posição de sentido. Ele pode ser cantado com ou sem acompanhamento de instrumentos ou playback, mas é interessante incentivar os desbravadores que toquem algum instrumento a aprender a tocá-lo. 1.4.3 Emblemas. Todos os emblemas do clube, suas cores, tamanhos e formas de uso são regidos pelo Regulamento de Uniformes do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. O triângulo invertido é o símbolo oficial do Clube de Desbravadores a nível mundial. Cada elemento do mesmo possui um significado especial. Triângulo invertido, a ordem inversa de importância ensinada por Jesus, que é contrária ao ensinamento do mundo. Ou seja, o mais alto na hierarquia deve ser aquele mais pronto a servir e não a ser servido.
3 lados. Possui 2 significados: a totalidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o tripé da educação e fundamento do programa do clube: desenvolvimento harmônico e equilibrado das faculdades físicas, mentais e espirituais, conforme expressado na Bíblia, ao se referir à educação do menino Jesus em Lucas 2,52. Escudo. Na Bíblia, Deus é sempre chamado de escudo para seu povo. Não temas, eu sou o teu escudo. Gênesis 15:1. Também simboliza a fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Espada. É a Bíblia. A espada é usada na guerra. Uma batalha é sempre ganha pelo ataque. Estamos em guerra contra o pecado e nossa arma é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Vermelho, o sacrifício de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Amarelo, excelência. O Clube de Desbravadores possui padrões elevados para ajudar a edificar um caráter íntegro para o reino do céu. Branco, pureza. Cada membro do clube deve desejar possuir a pureza e a justiça da vida de Cristo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Apocalipse 3:5. Azul. Lealdade. A lealdade é definida como um reflexo do caráter de nosso verdadeiro líder. É o objetivo do Clube de Desbravadores ensinar a lealdade ao Deus, aos pais e aos amigos. 1.44 Bandeira. O pastor Henry Berg, na ocasião diretor do Ministério de Desbravadores da Associação Central da Califórnia, foi quem projetou, em 1948, a bandeira oficial dos desbravadores. Cada cor da bandeira representa uma característica dos desbravadores. Veja o item acima, relembre o que eu li agora de pouco. Sua composição, cores, tamanho e formas de uso são definidos pelo Regulamento de Uniformes do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. 1.4.5 Bandeirim. O bandeirim é a identificação da unidade. Cada unidade deve ter o seu e é dever do capitão carregá-lo em todos os lugares. Usado para a identificação da unidade nas cores azul, royal e branco, com o contorno na cor azul royal. Deve ter 55 centímetros de largura no lado oposto do mastro. Obtém-se o efeito do bandeirim estreitando os 36 centímetros do lado esquerdo para 32 centímetros do lado direito. Uma faixa de tecido azul royal de 36 por 10 aplicada no lado esquerdo e o emblema D1 de 10 por 10 será colocado 5 centímetros abaixo da parte superior entre o tecido azul royal e branco. O nome do clube constará na faixa azul vertical, bordada em amarelo de baixo para cima. O símbolo e o nome da unidade será centralizado na parte branca no tamanho 12 por 12,5. O bandeirim deverá ser colocado em um mastro com 170 centímetros de altura e com 3,5 centímetros de diâmetro. 1.4.6 Uniforme. O uniforme oficial ou uniforme de gala é definido e regido pelo Regulamento de Uniformes do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. Ao contrário dos emblemas, que são mundiais, cada divisão define suas cores e modelos. Os campos e clubes podem adotar uniformes de atividades que também precisam seguir as orientações do Regulamento de Uniformes do Ministério de Desbravadores da Divisão Sul-Americana. Lembrando que nestes uniformes não se deve usar nenhum símbolo ou padrão de estampa militar. 1.4.7 Regulamento de Uniformes. O Regulamento de Uniformes é preparado pelo Ministério de Desbravadores e Aventureiros, destinado ao território da Divisão Sul-Americana, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.
O regulamento de uniformes discorre sobre os uniformes de aventureiros, desbravadores, líderes departamentais, associados, pastores, regionais, coordenadores e secretários de campo, união e divisão, a fim de regular seu uso, posse e confecção. É importante conhecer e respeitar as orientações para a utilização do uniforme de gala e uniforme de atividades.